Oi, amigos, seus leitores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês curtem ler história em quadrinhos? Bom, hoje eu separei duas HQs que eu li esse ano e que eu me apaixonei profundamente. Vamos conferir? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Renata e eu e a Jaqueline, nós cuidamos do blog Miga Sua Leitora. Nós temos uma página no Instagram onde a gente posta semanalmente as resenhas, além de outros conteúdos aí voltados para o mundo da leitura. Bom, a primeira HQ que eu gostaria de apresentar para vocês é essa HQ aqui do Diário de Anne Frank, que foi escrito e organizado pelo Ari Folman e o David Polonsky. Eles conseguiram fazer uma narrativa nessa história em quadrinhos muito bem feita e conseguiram trazer de uma forma gráfica essa história contada pela Anne Frank no seu diário, né? Então, para quem não conhece, o Diário de Anne Frank conta a história, a vida de uma menina que ganhou esse diário no seu aniversário. E ela vivia no período da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse diário dela, ela contava sobre o seu dia a dia, falava sobre as suas inseguranças, seus medos, passava também por questões aí de puberdade, né? Então, ela retratava sobre o primeiro beijo, seu primeiro amor e assim por diante. Até chegar... E também, como pano de fundo aí, como ela viveu esse período de Segunda Guerra Mundial. Conta também como que foi a experiência dela se escondendo dos nazistas, porque ela era uma menina judia. A família dela toda eram judeus, né? E como vocês sabem, o Hitler, ele aprisionava esses judeus no campo de concentração. A Anne, no diário dela, ela fala muito sobre esse medo, essa insegurança e fala muito das experiências quando os soldados nazistas chegavam à porta para tentar encontrar a família e não achavam, porque eles ficavam escondidos num porão de um escritório, né, que um amigo deles lá ajudou, um amigo da família. Enfim, nessa história em quadrinhos, então... O Ari e o David Polonsky, acho que é assim que se pronuncia, gente, eles conseguiram retratar muito bem esse documento histórico em forma de história em quadrinhos. Então, eles utilizam aí o gráfico para falar sobre essa narrativa histórica que realmente aconteceu. Então, aqui na primeira página, nós temos a apresentação dos personagens. E depois começa contando exatamente o dia que a Anne ganhou o seu diário, que ela apelida carinhosamente de Kitty. O que eu acho mais interessante nessa história em quadrinhos é o recurso de cores que eles utilizaram para nos transmitir emoções. Então, por exemplo, em períodos que a Anne estava mais triste para escrever no seu diário, ou em situações mais complicadas mesmo, que ela ainda estava aprendendo a lidar, como o luto, eles utilizam esse recurso aí gráfico, utilizando umas cores mais frias e puxando mais para o cinza, para transmitir essa tristeza aí que a Anne sentiu naquele momento. E também momentos de alegria e assim por diante, como por exemplo no aniversário dela, que a gente consegue ver aqui no começo, e sobre o menino que ela gostava também. Eles utilizaram cores mais vivas, né? Então, ao longo da HQ inteira, você consegue ver bem essa composição de cores, e eles conseguiram retratar muito bem de forma gráfica aí esse documento histórico que é o Diário da Anne Frank. Bom, o segundo livro que eu trouxe pra vocês é O Despertar de... Ai, gente, agora vai ser difícil de falar, porque é muito complicado. De Cthulhu, acho que é assim que fala. Pra quem não conhece, esse livro, ele foi inspirado nas obras do Lovecraft. Então, pra quem conhece, o Lovecraft, ele trabalha muito sobre os contos do Cthulhu. Acho que é assim que fala, que vergonha. Enfim...
O Lovecraft, ele trabalha, né, faz várias narrativas nos livros dele, que traz como personagem principal esse monstro aqui, que ele causa o apocalipse do mundo. Nessa história em quadrinhos, nós temos reunidos aqui 9 histórias, 9 narrativas diferentes de 9 autores nacionais que se inspiraram nas obras de Lovecraft para nos trazer diferentes formas apocalípticas do mundo acabar com esta monstruosidade aqui, ok? Então, o livro, ele é todo trabalhado em preto e verde, e aqui dentro nós temos a mistura do preto, do branco e alguns elementos em verde. É uma leitura que me deu um pouquinho de medo, mas eu gosto muito de livros assim, sabe? De horror, de mistério, me interessa muito, então por isso que eu quis comprar e adquirir essa HQ. E eu achei incrível o trabalho gráfico deles também, porque eles conseguem também, através da ilustração e da utilização dessas cores, nos passar muito medo e nos transmitir as emoções aí dessas histórias em quadrinhos. Além de que reúne 9 histórias diferentes e 9 histórias emocionantes. E lembrando aí que os 9 autores são brasileiros, o que é muito legal, né? Valorizando aí a escrita nacional. Gostei muito, tem a resenha completa daí lá no nosso feed. A minha história favorita foi o Salmo do Sangue Antigo e o Sob a Insana Luz, que foi as duas histórias que mais me despertaram interesse aí quando eu li essa HQ. Bom, e para encerrar o vídeo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre histórias que eu gostaria de ler em HQ. Me falaram que a série Lock and Key, acho que é assim que fala, da Netflix foi inspirada numa história em quadrinhos escrita por Joey Hill, que é o filho de Stephen King. Tenho muita vontade de ler essa HQ. Outra HQ também que me interessou muito é o Maus, que também tem como uma narrativa aí sobre a Segunda Guerra Mundial, e toda ilustrada com gatinho e rato, então acho que faz uma reflexão muito interessante, eu gostaria de ler, fazer a leitura. E acho que são esses dois os principais. E vocês, me indicam alguma história em quadrinho pra ler? Falem aí, eu tô tentando ler mais esses tipos de história, justamente aí pra ter uma experiência literária diferente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele foi mais curtinho. Até semana que vem. Beijo!